Olá! E aí, gente? Tudo bem, pessoal? Tá se sentindo chique hoje, amiga? Não, hoje eu tô aqui elegante. Será que eu tô elegante? Eu não sei, gente, se eu tô elegante. Saber. Depois a gente vai perguntar. Mas elegância também pode ser um conceito, não é verdade? Pode, porque... Chiqueza é um conceito. Não é? Ao meu ver, elegância... Sim. Eu sou a pessoa que usa Hering branca e calça jeans pra sempre. Mas será que ser elegante tem a ver só com roupa, vestimenta, ou com caráter acessório? Também. Gente, eu acho que elegância vai muito além de acho tantas que é muito chique coisas. Cumprimentar o garçom. Acho que é muito chique a ser gentil com as pessoas. gentileza é uma elegância pura, né? A pessoa gentil, não é verdade? Mas a gente tá aqui hoje para falar do quê, Giovana? Além disso, né? Mas Sim. autoestima, a gente tá falando do quê? Visual novo, vida nova. Vida nova. Gente, o visual também é importante para a autoestima, não é só isso, né? Não é só ser elegante nos gestos, nos comportamentos, não é ser só chique, com o jeitinho que você... minha chiqueza. Com o jeitinho que você pega as coisas. Chique é muito elegante. Ela é maravilhosa. Isso mesmo. Eu acho Giovana de uma elegância, porque ela é de uma educação, ela respeita as pessoas, ela é agradável, ela é gentil, ela é inteligente, ela é maravilhosa e ela não usa nada... logotipo aqui, gente! As pessoas acham que ser chique é comprar roupa de marca. Gente, cafona. Às vezes você é cafona. E Gi, a gente falando de relacionamento, o que, né, pensando em relacionamento consigo mesmo, né? O que é amor próprio? A raiz, né, da autoestima, é ela que alimenta a autoestima. A autoestima, ela vai fazer o quê? Ela vai regular essa vaidade que em excesso a gente vai ter uma série de problemas, né? Então a gente está falando de várias coisas. A gente está falando de amor próprio, a gente está falando de autoestima e vaidade, que num ponto a gente tem algo que conecta aí, que talvez seja o que a gente chama de imagem pessoal, como você quer ser percebido, né, como as pessoas te veem, né? Então, a gente trouxe aqui hoje a nossa convidada para falar desse assunto. A gente se passou. A gente Olha, eu estou me sentindo chiquíssima. No último, e sabe o que é mais legal? A gente conhece, essa pessoa há muito tempo. Outra era, né? O que é mais legal. Imagina, Giovana, foi ontem. Foi 20 anos atrás. 25 anos. Imagina, tranquilo, 25, nossa, por aí. Por aí, né? Mas vamos lembrar só de uma coisa. Que mulher que depois que termina um relacionamento não vai cortar o cabelo, não vai mudar o visual, não vai fazer alguma coisa. Que não sente uma necessidade de mudança para se sentir viva de novo. Exato. Só que acho que a pessoa que vai falar sobre isso hoje está na nossa frente. Maravilhosa! Maravilhosíssima! Dedê Leme, maravilhosa! Vocês são maravilhosas, né? Minhas maravilhosas de outros carnavais, né? Vocês nem imaginam os carnavais, gente! Vocês nem imaginam os carnavais. Gente, quem vê, né? Bom, vamos deixar essa elegância pura. Muita elegância, muita sofisticação. Mas olha, muito obrigada pelo convite. É assim, uma alegria estar aqui com vocês, né? Me sinto em casa. E pra gente falar sobre um tema que pode parecer superficial, pode parecer futilidade, mas não é. Né? Então, existe... Tá muito longe de ser fútil. Exatamente, muito longe de ser fútil, porque a maneira com que a gente se enxerga em primeiro lugar muda tudo. Exato. Né? Então, tem aquele dia que a gente se veste, a gente se sente bem, a nossa autoconfiança vai lá em cima e a gente consegue agir como uma pessoa autoconfiante. Aquele dia que a gente não tá legal, né? Que a gente não tá nem afim de se vestir, a gente se veste de qualquer jeito. Parece que a nossa autoestima, a nossa autoconfiança sumiu. E isso pode atrapalhar a nossa vida, né? Então, eu gosto muito de falar sobre imagem pessoal, falar sobre elegância, sobre esse ponto de vista de performance mesmo na nossa vida, né? E como a gente usa essa ferramenta aqui todos os dias, a gente tem que usar, porque a gente tem que se vestir, a gente é obrigada a se vestir, né? Então, já que vai se vestir, então porque a gente não pode usar como uma ferramenta estratégica mesmo, uma arma aí de combate para a gente alcançar nossos objetivos, né? Então, ser elegante, elegante não é só estar bonita, sim, é também que a gente gosta, né? Mas é de fato a gente usar
a nossa imagem como uma potência aí para alavancar as nossas atitudes positivas que vão nos levar onde a gente quer chegar. E, Dedê, hoje você trabalha como professora de consultoras de imagem, é isso? Isso, apresenta Dani, tudo, é apresenta isso, pra Exato. gente. Gente, olha que Como? máximo Ai, a o gente livro ganhou. da Dedê. A gente ganhou. A gente Claro vai que ter. vocês ganharam, né? Óbvio. Ganhou o livro. Olha, gente, Tá vale muito a pena. maravilhoso. Muito legal. Moda descomplicada, porque às vezes a gente acha que moda, né, Dê? Nossa, é que nem nutricionista que manda a gente comprar o iogurte do Tibete. Nossa, Fala, nossa, eu tenho que ter gente. quantos R$ 1.000 pra ficar chique. tudo isso. R$ 1.000, encontrar disponibilidade, aí fica tão difícil, fica tão longe que você fala, quer saber? Deixa. Né? E aí você acaba não usando. E é isso, é a moda descomplicada, usando o que você já tem, para você realmente chegar onde você quer chegar. É isso que eu ensino, esse é o meu posicionamento. Eu acredito que cada uma de nós, né, vocês estavam falando aí que a Giovana é básica, né? A Dani é mais exuberante, A tá? Dani, imagina. Imagina. Ela é uma árvore de Natal. Imagina! Que isso, A Dani, gente? a Dani já é a Dani, né? Mas é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque cada uma de nós tem um jeito de ser elegante. E eu vim para esse mercado de consultoria de imagem e estilo, então já falando um pouquinho aí sobre mim, né? Com um único objetivo, é ajudar as mulheres a resgatarem a sua identidade, assim como eu resgatei a minha. Eu era executiva, trabalhei em grandes multinacionais a minha vida toda. E mais tarde a gente fala, né, sobre... Inclusive, gente, sobre o Psicotretas vai ser fantástico. Como isso Sim. aconteceu, que foi uma treta terrível. O Psicotretas vai ser Será? fantástico. Então fiquem Será? até o final, porque o Psicotretas vai ter treta. Vai ser E maravilhoso. A envolve história. PC, hein? Envolve PC. Nossa, Então a treta gente. multiplica. A Muito. treta multiplica. E o grande objetivo era esse, né? Era você tirar a construção da imagem só pela tendência, a futilidade, né? Ali, porque por muito tempo a mulher que se arrumou, ela foi chamada de uma pessoa fútil, né? Porque assim, você tá perdendo tempo se arrumando em vez de estar fazendo outras coisas para o mundo e para a sociedade. Alguns mercados ainda, que são predominantemente masculinos, ainda pensam assim. Sim. Né? E eu sofri isso na pele e eu falei, não, gente, eu quero que as mulheres, independente delas usarem roupas caras, independente delas usarem tendências, que elas possam ser elegantes do seu jeito, dentro da sua identidade. Por quê? Porque cada dia que passa, parece que a gente cada vez mais se encaixa em padrões, né? Sim. Padrões de beleza, que hoje é de um jeito, amanhã já é de outro. Padrões de estilo, então, porque agora o chique é todo mundo só usar cores neutras, todo mundo ser minimalista, usar acessórios pequenos e tal. Onde só isso é elegante, parece que todo o resto não é mais elegante. Eu me sinto, às vezes, uma paleta mexicana. Por quê? Eu vou definir. Defina. Verdade, vocês já perceberam? Cada ano, o certo é uma coisa. É isso aí. Então, por que paleta mexicana? Porque teve o ano do Yoga Berry, teve o ano da Sim, paleta mexicana, são teve o as ano do modinhas, temaki. Mas aí tem muito a ver com a moda, Exato. né? Isso é muito importante a gente trazer. A Dê vai trazer porque, isso pra assim, gente. a moda, a gente acha que alguém criou a moda, mas na verdade a moda é um reflexo do comportamento atual da sociedade. O que seria uma frase moda passageira, mas estilo comunica? Uma coisa nesse sentido, mais relacionada à identidade. Exatamente. Essa frase é de Yves Saint Laurent. Ele disse isso, né? Porque as modas se esvaem. Né? E exatamente, a gente, tendência é isso, a tendência é no momento. Então, o que a sociedade espera, como ela quer se sentir. Então, por exemplo, de onde vem toda essa questão aí que a gente fala da gente usar só cores neutras, usar o tênis, uma moda confortável, que misturou-se a alfaiataria com tênis. De onde veio isso? Isso veio dos momentos que a gente ficou em lockdown, ficou ali com as roupas de escritório, tendo que fazer reuniões, mas ao mesmo tempo eu tô em casa, eu não quero estar de salto. Então, essa moda começou a vir para as ruas e começou a ser mais aceita. Então, óbvio, a gente vê essa movimentação. Só que o legal da moda é a gente mapear, entender o que está na moda e pegar o que faz parte ali da nossa identidade. Por quê? Porque cada blusa, cada acessório, tecido, textura
comunica algo pra gente, né? Se a gente for lembrar sobre... lembrar não, mas Aham. for refletir sobre como era a nossa comunicação no passado, a comunicação verbal veio muito depois, né? Antes a gente se comunicava por gestos, né? A gente aprendeu a ler os elementos visuais, as cores. Então, por exemplo, a gente ia lá, éramos caçadoras lá na pré-história. Então, a gente ia lá entender ali né, se um animal poderia ser peçonhento ou não, pelas cores. A gente foi aprendendo quais eram as cores que Sim. os animais tinham. Ou os dentes, qual era o formato desses dentes? Eram pontudos em formato de lança? Então, eram carnívoros. Então, a gente aprendeu a ler como sobrevivência. E até hoje, a gente é especialista em ler esses códigos. Mesmo que a gente não queira julgar, a gente lê. Então, é muito interessante isso, porque imagina se você se veste de quem você não é. Você está passando uma mensagem errada sobre você mesmo. Sendo que aquilo que você tem dentro de você é o que você tem que é mais precioso. E é isso que eu ensino às minhas alunas. Então, eu percebi que sozinha eu não conseguiria levar essa mensagem e desmistificar, né, essa situação com relação à moda, à consultoria de imagem e estilo, que a consultora é chata, que é toda... Não me toques, né? Porque, na verdade, não é a nossa vida acontecendo, então a gente precisa usar isso como realmente algo no nosso dia a dia, né? Não é para ser forçado. E eu passei a ensinar o meu método para consultoras de imagem. Então, hoje eu tenho alunas formadas que usam o meu método em mais de 20 países, né, trabalhando aí, transformando suas vidas, empreendendo e ajudando outras mulheres a conquistarem o seu jeito de ser elegante e usar a imagem como ferramenta de performance. É isso que eu faço. Aí eu fui fazer alguns cursos, né? Eu adoro a área de vocês. Eu não fiz ainda a faculdade de psicologia, mas Vai ser muito bem-vinda. está nos meus planos. Mas eu fiz aí alguns cursos também na área de desenvolvimento humano, me formei em hipnoterapia também para entender um pouquinho mais sobre mentalidade, reprogramação de crenças. E eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que não tem como você desvencilhar uma coisa da outra. Então, não tem como você falar sobre imagem pessoal, sobre autoimagem, se você não olhar para dentro, né? E falar sobre identidade. E o Elegantize é sobre isso. Eu falo que ele é um livro disfarçado de moda, né? Claro que você vai encontrar testes de estilo, vai aprender a usar cores lendo esse livro, mas ele é um livro onde a gente fala bastante da moda como realmente uma ferramenta aí de mentalidade, de tudo, né? Como pode nos ajudar realmente a chegar nos nossos objetivos. Não, é assim, eu tive uma aula agora, Sim, Dani. com certeza. Eu tive uma aula e foi fantástico. Maravilhoso. Professora maravilhosa. Virei né? professora, né? Com Mas você certeza. atua ainda como consultora? As pessoas podem te contratar ou não? Sim, né? Então, hoje eu tenho uma agenda extremamente restrita, porque a minha prioridade é realmente as minhas alunas. Então, eu pego desde a formação até uma mentoria que a gente tem, que é de negócios, que é de estratégia, né? Mas, sim, eu atendo aí algumas E Dê, você consegue empresárias. falar um pouquinho pra gente sobre esse perfil dessa mulher que chega para você buscando essa análise, essa consultoria? Elas têm uma real noção do que seria? Normalmente elas chegam até você com uma demanda que você percebe que é muito Excelente pergunta. Mas de similar. quem você está falando exatamente? Das que buscam curso Das que buscam, ou das que buscam a consultoria? a consultoria. Ah, a consultoria, tá. Isso. Elas acham que elas estão com problemas de looks. Elas acham que elas têm um armário cheio, não tem nada para vestir, elas têm uma sensação Problema do quê? estranha de looks. Ah, não sei, looks. Tá. looks. Eu pensei no Ai, álbum eu da, não- eu ai, eu não pensei sei. no álbum da Ai, eu não Rosalia. Ela fala assim, eu não sei, eu tenho um armário cheio, Mas eu não sei mas eu tô usar. perdida, É. eu não sei usar. Ou algumas que têm um perfil um pouco mais empreendedor, ou são executivas, elas têm uma sensação de insegurança, ou às vezes elas se sentem invisíveis. Tá. Você Tá. tem, Nossa, isso eu recebo. Nossa, tem é um tanto em perfil consultório. muito relacionado também à questão do posicionamento no trabalho. Isso. Tá, Essa invisibilidade Sim. incomoda muito. E a insegurança. Então, de muitos momentos, ela não sentia segurança de se posicionar, de apresentar algo. Então, são esses perfis. Mas a grande maioria acha que é só
sobre ali ter um look elegante, vestir o seu terninho e estar bem apresentada. Quando, na verdade, se você não tiver, né, uma busca, um autoconhecimento, um resgate da sua identidade, você pode vestir a pessoa com o melhor né? terninho, deixar ela extremamente alinhada, porque ela não vai se sentir segura. Até Porque ela você vai... só se sente segura quando você se veste de Me você. lembra a minha ela vai simpatia. Exato, porque ela Minha vai simpatia refletir, 2. ela tá num externo, É. né, necessitando de repente de uma validação, mas o interno ele tá enfraquecido. bagunçado. É como se fosse a questão da árvore mesmo, é que se a raiz ela não te sustenta, né, a questão da autoestima, pensando num tronco e as folhas como uma vaidade regulada, a pessoa não consegue, ela pode até Não se vestir, sustenta. não sustenta. Não se Porque sustenta. ela começa a questionar a Começa. própria personalidade dela, né? Exatamente, quem eu sou. Ela vira... Existem aquelas personas. Eu falo que as pessoas Sim, são árvore. Você isso. usou um exemplo de árvore, eu vou usar sim, um outro, sim. que é... O tronco é a personalidade, né? Uhum. Partindo do princípio de uma pessoa neurótica comum. Somos nós aqui, sim, né? sim. Tem a raiz, que são as crenças que nós temos, o que Aham. nós aprendemos com os nossos pais, o que nós acreditamos Uhum. na vida. A seiva é a nossa essência. Então, se você é uma amiga leal, muito provavelmente você vai ser uma esposa leal, uma profissional leal. É um traço assim seu, vai, é um faz traço. parte da sua identidade, de quem Exato. você É é. o que Você acredita Os que você é. galhos, os galhos infinitos são as nossas identidades. Que aí nós temos a identidade amiga, Sim. mãe, São profissional. os papéis. Nossos Exato, papéis. Os nossos São as papéis. nossas Então a gente não é uma identidades. coisa só, Não, né? somos Exato. personas o tempo todo. Então, essa Isso seiva é muito vai legal. para tudo, né? Muito. Então, quais são as suas identidades? Você reconhece? Porque geralmente as pessoas, principalmente mulheres, né? Sim. Quando têm filhos, elas abdicam da identidade elas para se tornar mãe. Viram mães. Viram mães. Virou mãe. Ela deixa de ser ela e ela vira mãe de alguém. E vira mãe. E muitas vezes no próprio relacionamento, né? Sim, ela No relacionamento assume assume a mãe soberania materna. do marido, Sim. do namorado, Uhum. enfim. E no corporativo, o que eu percebo muito são mulheres de cargo de liderança, geralmente em empresas que são majoritariamente masculinas. Se elas não colocarem o salto, elas não conseguem falar nas reuniões. Elas Isso são mesmo. caladas o tempo inteiro. Se elas não estiverem ali com a identidade esperada delas, Exato. elas são simplesmente Emudecidas. emudecidas. Elas viram pessoas invisíveis, né? Elas E parecem foi que não, exatamente nem isso que você existem. falou, né? Vocês Da viram questão do o- trabalho, desse público que procura justamente nesse nicho. Você viu né? um teste que fizeram, na verdade, foi muito interessante. Pegaram uma menina super jovem, uma menina super bonita. Ela estava carregando umas caixas na rua. Aham. Mala, caixa, um monte de coisa. Mas Aham. ela tava com uma calça de moletom, tava com um Aham, boné, sim. enfim. Aham. As caixas caindo, os homens passavam Nem aí. e ignoravam ela. Aí fizeram a mesma cena com ela, com um vestido curto, enfim, assim. Ela tava bem cocota. Ela não Mais precisava dar sexy, 2 uma imagem mais passos. sensual. Exato. Mais Ela, atraente. ela não precisava dar 2 passos, que os rapazes vinham na hora para ajudá-la. Ou seja, Foi notada. ela não é nem ser notada, ela estava exercendo o papel feminino que cabe a ela. Então, se ela está usando uma roupa que não é adequada ao que as pessoas esperam dela, Ela não aceita. tá. Exatamente, parece que ela não tá dentro do papel ali da sociedade que a sociedade Fica espera invisível, dela. E é muito interessante isso, né? Porque o grande problema, não sei se vocês notam isso em consultório, mas a grande questão é a pessoa não se sustenta por muito tempo, sendo que ela não é. a máscara, Né? né? Ah, sim. Você fica. Exatamente, você veste aquela máscara e você acha que você tem que ser aquela pessoa. E quando você vê, você se perdeu ali no meio daquilo tudo, daqueles papéis que disseram pra você que você deveria seguir, aquilo que. E vira tão automático que você nem percebe. E você acha que são só as roupas. Na verdade, a roupa é uma consequência. Né? Ou ela pode ter desencadeado esse fator. Né? Então, é muito interessante, assim, você não pode vestir alguém pensando só no outro. Ah, ok, qual é a imagem que você quer transmitir? É excelente, maravilhoso, é incrível. Mas o que você quer ver sobre você mesma? Quem você
E aí a gente tem elementos, porque quando a gente fala sobre imagem, a gente não tá falando só de roupa. A gente tá falando de cabelo, a gente tá falando de maquiagem, a gente tá falando de acessórios. Então, uma mulher, ela pode até trabalhar num ambiente extremamente formal. Vamos imaginar um escritório britânico de advocacia. Sei lá, um negócio extremamente... A Betinha tá lá. Tá aqui, ó, né? Ok, ela vai ter um dress code ali que ela precisa estar inserida, né? Obviamente, a gente não vai colocar um macacão rosa, Sim, assimétrico. óbvio. A gente vai, né, trabalhar dentro de um dress code, mas eu posso trazer um cabelo com mais movimento, eu posso trazer um batom vermelho mais feminino, eu posso trazer um brinco maior. Então, a gente consegue trazer esses elementos que podem transmitir a identidade que ela tem dentro e fora do trabalho. Ou seja, quem ela é como pessoa, então ela não precisa se apagar. Então, muitas clientes que procuram a gente não são mulheres mal vestidas. São mulheres que estão também enxergando uma desconexão com a imagem delas e quem elas realmente são. Por isso que elas olham no espelho e elas não se sentem bem. Elas não se sentem bem. Elas acham que tem alguma coisa errada. Né? Então, é super interessante. Tem um outro estudo que eu lembrei também de cognição indumentária, que foi feito em 2012, já é antiguinho, na Universidade de Colômbia dos Estados Unidos. Então, os pesquisadores, eles pegaram homens e mulheres de diferentes idades e separaram em 2 grupos. Para um grupo, eles pegaram aquele jaleco branco, que é um jaleco que pode ser um jaleco de médico, pode ser um jaleco de artista plástico, de biomédico, várias profissões usam, né? Aquele jalecão branco. Professor. E para um grupo, falaram, olha, gente, esse jaleco que vocês estão usando é um jaleco de médico, beleza? Aí o pessoal se vestiu, ficou olhando no espelho, tinham vários espelhos na sala. Tipo, ai, tô me achando médico. Empoderado, né? Médico. Pro outro grupo, ó, gente, esse jaleco que vocês estão usando é um jaleco de pintor, de artista plástico. É a galera lá. Salvador Dali, né? Aí começaram a rodar vários testes com essas pessoas, né? E aí, quais foram os primeiros resultados? Quem estava com jaleco de médico, né? Achava que o jaleco era de médico. Eles tiveram melhores desempenhos nos testes que precisavam de muita atenção aos detalhes. Então, sabe assim, de prestar atenção naquilo que estava sendo perguntado, aquilo que estava sendo dito. Quem estava com jaleco de pintor tiveram melhores resultados nos testes de resolução de problemas com criatividade. Aí falou, será que foi coincidência? Vamos inverter? Então, quem está com de pintor, vamos colocar de médico. Quem está de médico, vamos colocar como de pintor. Então, o estudo se comprovou. Ou seja, a forma com que eu me visto ativa diretamente as percepções que eu tenho sobre mim, né? E, obviamente, tudo que a gente for fazer naquele dia, né? A gente vai carregar, né? a gente vai carregar as atitudes da persona que você vai colocar. É o placebo. É o placebo. Exato. E aí, pra roupa, tem esse termo que é o cognição indumentária. Então, gente, e é interessante, assim, por mais que as pessoas são céticas, eu sempre gosto de falar desse estudo, porque tem muita gente que é cética, né? Sim. Fala, me visto assim, tá ótimo, nunca tive problema nenhum. Tá bom. Você já chegou onde você quer chegar na sua vida? Você já testou? Vamos usar essa ferramenta para ver o que acontece? Não, é muito interessante mesmo, porque isso, querendo ou não, é um exercício de teatro. Né? Então, a partir do momento que o ator ele se transveste ali, ele entra no personagem. Vestir para você assumir uma persona, Exato, é a caracterização. Exato. Só que na vida real, o que você pode fazer? Você pode pegar aquilo que você já tem dentro de você, as suas características que você quer que as pessoas notem e você gostaria de fortalecer e usar os elementos de design das roupas, do cabelo, da história, para você criar essa persona, esse personagem que na verdade é você. O erro é quando você quer criar um personagem completamente você quer virar Virgínia. Quer virar alguém que já existe. Ai, gente, Virgínia é tão personagem. cafona. Ai, não, gente. Ai, desculpa. Você quer ser cancelada, amiga? Porque o mundo ama a Virgínia. Virgínia é cafona. Acho Virgínia cafona. Adoro. Ai, gente, liberdade de expressão. Sabe o que eu queria te perguntar? Por exemplo, eu vou me usar de exemplo. Tem dias que eu tô num perfil, tem dias que eu tô em outro. Sim.
E é super tranquilo Sim. ter esse perfil mais camaleônico de se vestir também, né? Sim, com certeza. Isso não faz com que eu esteja perdida na minha identidade. Não. Talvez Não. seja relacionado ao momento Ao ao que eu momento. quero Ou passar talvez naquele seja momento. relacionado à sua identidade. Então, se você é uma pessoa multitarefas, se você é uma pessoa criativa, como que você vai ter um estilo único? Porque você... E é isso que é Você importante falar. Não entende? existe essa de estilo único. Perfeito. O que acontece é o seguinte. Então, por exemplo, a gente tem ali, né, a nossa base de estudo e de método são 7 estilos universais da Alice Parsons. É a nossa base. Para que isso serve? Para você pegar uma pessoa que está completamente perdida no estilo dela e ela precisa ali de um passo a passo. Ela precisa, olha, como que tem que ser a minha calça jeans? Como que tem que ser a minha camisa? Eu preciso entender. E aí, ele serve muito mais como uma metodologia para ajudar as clientes que são leigas em moda a ter um guia e um direcionamento. Porém, quando a gente fala dos estilos, e aí no meu método eu trago sempre os 4 pilares que são importantes para a gente definir o estilo de alguém. A gente tem que levar em consideração os traços de personalidade, quem a pessoa é, né, a sua identidade mesmo, no que ela acredita, no que é inegociável, os valores e tal. Aí a gente soma com o desejo de imagem. O desejo de imagem é como eu quero parecer, né? Como que eu quero que o outro me veja. Aí a gente agrega a rotina, que é super importante. Ai, sou Com mãe, certeza, sou gente, mai você de é criança mãe. pequena. Você vai pô, sair com você vai sair com um salto desse agulha, tamanho, exato. com uma saia Nada. curta e salto, Tem não condição. cabe, não dá. Você vai sofrer. Tanto que tem até uns memes na internet da, olha, gente, eu vou fazer um vídeo agora que eu vou numa festa de criança, a pessoa testando a roupa, agachando, subindo, tirando o sapato, se tá confortável. exato. Como é que você leva a criança num aniversário? Né? Como é que você corre atrás de uma Não criança, dá, com né? salto. A gente sabe como é que é a situação. A gente se adequa à situação. Exato. E o último é o gosto pessoal. Porque a referência de gosto pessoal do que é bonito, do que é feio, ela é muito individual. Porque ela é baseada nas referências que a pessoa teve sobre harmonia e beleza ao longo da vida dela. Então, tem gente que você fala, como essa pessoa tá usando isso? Nossa, que mau gosto que ela tem. Talvez ela tenha um mau gosto porque ela não teve um conhecimento, um repertório repertório suficiente disso. para ela conseguir criar um bom gosto. Então, a gente trabalha esses 4 pilares e o nosso estilo ele pode ser formado em uma combinação de 2 até 3 estilos. Porque você não tem um papel na sua vida. Aham. Então, você pode ter um estilo que a gente fala que é um estilo clássico ou um estilo contemporâneo, que ele vai ter um peso maior quando você estiver no seu trabalho ali no corporativo. A gente tem um estilo que é o casual, que também, né, a gente conecta com os arquétipos, que está conectado com o arquétipo do cuidador, da mãe, Isso. que ele vai ter um peso maior no seu final de semana. Só que se é uma mulher que você gosta de arte, você faz artesanato, você tem o criativo. E ele pode estar presente ali, circulando nos seus acessórios, circulando ali no jeito que você faz o penteado do seu cabelo, e ele pode caminhar com você como um estilo complementar que traz a sua identidade, traz quem você é, traz o seu hobby para o dia a dia. Então, quando a gente fala de estilo, não é para colocar em uma caixinha. É para você ter ali realmente uma estratégia de quem você é e você ter uma coerência ali na sua comunicação, Dá um em todos vocabulário, os seus né? papéis. Exato. Até para você ir comprar alguma coisa e você saber o que você está comprando. Ah, porque chega, quantas vezes a gente compra alguma E não coisa que consegue você fala usar. assim, bom, eu vou dar um exemplo aqui. Por favor. 1912. Por favor, dê esse Ai, exemplo. gente, o meu Hoje é exemplo. dia do Hoje é o exemplo. dia do meu exemplo. Hoje é dia do seu Giovana. exemplo. Não, Ah, gente, porque vem. tem coisa que você compra, você fala, nossa, é moda, né? Tá usando, que legal, Eu não que sei. bonito. Tá usando, que tá bonito, todo olha, mundo tá ela viu usando. isso. Tá todo mundo usando, é muito lindo, maravilhoso, gente. Assim, é isso uns 20 e poucos anos atrás, enfim. A gente Foi- já se conhecia? Eu olhei. Já. Já, meu amor, já. Graças a Deus você nunca me viu usando, porque realmente nunca saiu Minha do amiga, mas guarda-roupa. naquela época ela Tá, não ia mas saber enfim, nada. gente, tranquilo. A acha moda que bom. você seguiu foi a do Barney, aquele Foi, não, mas dinossauro. era isso que eu ia Vez falar. conta, como é que era esse Eu look? comprei um bolero roxo. Ah, a gente usava muito bolero, mas, gente, isso era que um era bolero. cafona, né? Era um bolero Roxo. roxo de pelúcia. Gente, Não era acredito que você fez roxinho.
era roxinho. Amiga, você gostava de Ai, umas eu coisas adoro assim? roxo. Era muito essência. Você gostava Aí, assim, bastante. mas Eu o- lembro que você gostava de umas roupinhas assim diferentes. mas o que aconteceu? Ai, você é tão fina. Gente, né? ela tá muito fina. As roupinhas diferentes. As roupinhas diferentes. tá? Mas, gente, é sério, um bolero roxo de pelúcia. E ele era curtinho, daí não tinha botão, era só Sim, só era só braço. aquele. Eu lembro que ele Exato. encaixava aqui no Era bracinho. super Encaixava moda, e ficava moda aqui. de A gente vai Campos do pôr, eu vou, Jordão. Nossa, vou a pedir gente pro usava editor muito. colocar aqui qual era a moda que ela Ai, seguiu. gente, A gente Giovana usava me lá pra comer uma rechaçar. pizza lá. Era no- maravilhoso, é, super assim, ia no maravilhoso. mercado com um bolero. Aí o que eu comprei, eu falei, nossa, maravilhoso, bolero, gente, eu nunca usei. Porque era o Barney, peninha. né, gente? Era o Barney. Barney, a gente vai pôr o desenho do Barney aqui, que se não estiver associando. E eu nunca usei aquilo e ficou guardado. Eu falei, gente, aonde eu vou usar isso? Pra ir à padaria, não dá, não tem como, né? Enfim, um calor também, porque fazia mais calor do que frio, né? Enfim, isso é um exemplo, né, gente? Quantas, Tem né? vários, né, da gente ir lá, não saber o que comprar, ou comprar alguma coisa porque tá na moda e achar que aquilo vai ficar bem em você. Isso também. E às vezes na Especificamente loja. essa, eu não sei qual era a moda que você seguia. Sim. Tá, Que Daniela? moda era Essa essa? eu não a sei. minha Não, era a moda Era dos moda, boleros, era porém a era moda dos Dani boleros, gostava mas- de uma coisa mais exuberante. Mas cheguei, mas era, cheguei e ela teve que comprar de pelo roxo. De pelo roxo, claro. Não Não, e é muito louco, assim, porque às vezes você compra alguma coisa, você tá num ambiente da loja, e a gente sabe, né, gente, sobre ponto de venda, Ah, sim. vendedores, né? Ali o ambiente é pra você comprar, Comprar. né? E aí você chega na sua casa, quando você vai pro seu ambiente, você coloca a roupa e você fala, gente, não tá bom. Mas na loja tava tão bom, né? Até pelo espelho, né, meu bem? Exato. Temos uns Você fala, mas na espelhos loja nessas lojas. Nada, ficou perfeito. Por que aqui em casa? Porque assim, talvez quando você vestiu e você Quando você comprou sai do sem metaverso, intenção. né? Exatamente. Mas é. E você comprou sem intenção e às vezes você imaginou que você iria usar numa ocasião que só existe no seu metaverso. Exatamente. Foi exatamente Que não isso. existe na sua vida. E aí, quando você vai pra sua vida real, Você não vai na usar. sua casa, no seu closet, na sua vida, você fala, gente, onde que eu vou usar esse Que eu negócio aqui? acho que é o que acontece Dani com Gomes, muita gente. Guerra Infinita. Porque você entrou total. no metaverso dos Avengers Foi. ali. É Mas muito ele louco ficou isso aí. guardado muitos anos. Eu não Nossa, acredito devia que ter você deixou guardado. Eu deixei guardado. Eu falei, não. Um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar. Hoje Mas ficou era o dia. guardado. Hoje era o dia de Já eu ter vindo. pensou? Não, gente, ele já foi. Nem sei o que aconteceu com o Sabe o que coitado. é? mas Virou ele- Barney. Já virou A gente tá Barney. falando de identidades. Uhum. Eu acho que é interessante a gente falar também sobre os adolescentes. Sim. Nossa, Porque excelente. essa Hoje a gente tem a inserção- mídia, né? Exato. Que também influencia Mas nessa o adolescente, coisa. ele tem essa necessidade de integração Pertencer. tribal, né? É, De pertencer ao de grupo. pertencer a um Na nicho. minha época, era muito comum as meninas todas iguais na escola, né? Usando aquela calça corsário, uma polo da Ralph Lauren. Ou do e a ursinho, mochila- camiseta ou do ursinho. da É. Lauren, a mochila de ursinho com band-aid, Com o cabelo band-aid. McDonald's, É isso né? aí. E o brinco de argola ou Cabelo de Ou do decoração. ursinho puff, Do ursinho lembra? puff. Ah, era E tão o bonitinho. fru da Disney. É. Tinha tudo, você tinha. Era o as- kit. as pulseira pulseiras de corda de corda de violão. violão, que puxava Lembra? pelinho. Lembra? Gente, Corda mas vocês de são violão. boas de memória, A gente hein? somos, exato. E vocês sabem quem voltou? Aquela gargantilhinha que a gente usava, Voltou. pretinha. Que parece que é tribal. um tribalzinho. Voltou. Voltou. Minha voltou. filha Minha colocou, filha mãe, eu também tá amei isso. alucinada. Eu falei, gente, Isso sério, daí, ó, filha? Porque só falta a Meu calça amor. cintura baixa agora. Não, isso eu não vou deixar, Gente, deforma o calça corpo. cintura Não, baixa. não. A gente tem esse pneu até Não, hoje por causa não dessas por causa calças. dessas calças E ridículas. você percebe hoje em dia, Adri, gente, é muito difícil pra mim falar Dedê com ela, É. porque eu sou da Ela época é do da Dre, época Do do D, da Andressa. A Dedê. Dedê nem Dedê- sabia que existia. É. Não existia ainda, mas Dedê. Você percebe, não sei se você tem clientes que são mais jovens, adolescentes, você percebe pessoas buscando uma consultoria de imagem por coisas mais relacionais, de querer pertencer, o Sim. querer, não necessariamente elas estão dispostas a apagar a própria imagem, porque elas talvez não tenham tanta É. maturidade ainda, Uhum. né? Mas porque querem fazer parte, querem ter aquele, como chama? Guarda-roupa cápsula, alguma coisa assim? É, o guarda-roupa É, cápsula, é. porque ele te conecta ali Aham. com uma tribo da sustentabilidade. Exato. Eu acho o máximo tudo isso, mas tem pessoas que acabam buscando porque ou leram numa revista ou porque a amiga tem. São as modas, as né? tendências, né? Você tem percebido isso no público mais jovem?
O que eu vejo muito. Então, assim, obviamente, as pessoas querem pertencer e hoje com as redes sociais é isso, né? Então, você quer usar o que a fulana tá usando no TikTok, e aí quando você vai no shopping, sábado à tarde, você fica meio chocada. Que tá todo mundo. Que tá todo realmente mundo todo igual. mundo igual. E Com a eu saia acho balonê. isso é muito Mas normal. isso era comum na adolescência, Isso é né? muito Só que hoje em dia tem adultos, assim. né? E o que eu, assim, obviamente, né? A moda, foi ferramenta para muitas coisas, inclusive, né, para ter essa questão do pertencimento. Então, você sabia de que tribo aquela pessoa pertencia pela maneira com que ela se vestia, quais eram as tatuagens que ela tinha, qual era o cabelo, né? E também, dentro até de uma tribo, você percebia que de repente, vamos falar de uma tribo indígena, o cacique, ele tem uma vestimenta diferente dos outros membros ali da sua tribo, porque ele é o líder. Então, a roupa, ela sempre teve este papel de te dizer sobre qual grupo você pertence e em qual papel ali você desempenha naquele grupo, né? O que eu vejo muito hoje, então eu não atendo jovens, adolescentes, o meu público é 35 mais, 40 mais, né? Maduro. Até por conta de uma relação, né, da gente se conectar com os iguais, né? Mas é muito interessante, assim, o que eu vejo muito hoje, as pessoas quererem pertencer a esse mercado da prosperidade. Então, elas querem fazer parte de um networking onde, né, os multimilionários estão, os bilionários. Então, Mesmo que seja numa camuflagem de roupa falsa. Mesmo que seja numa camuflagem de roupa falsa. Então, eu preciso ter para ser, né? Então, eu vejo muito esse movimento. E uma questão que, assim, não é só a roupa, né? É o aluguel, é o aluguel do carro, é o aluguel da casa. É a imagem como um todo, É a imagem né? como um todo, né? É o aluguel das bolsas. Então, assim, o mercado é muito interessante. Muita gente aluga bolsa, né? É muito interessante, porque existe, sim, essa camada da sustentabilidade. Então, por que eu preciso comprar uma bolsa de luxo e pagar 40 mil se eu posso alugar no final de semana para desfilar com essa bolsa e pagar 2 mil, né? Então, até o luxo está se modificando por conta desse movimento. Então, por isso veio essa tendência do luxo silencioso, né? Por quê? Porque os ricos de verdade se incomodaram com este movimento das pessoas comprarem as bolsas falsas na Shopee ou alugarem. Então, eu não quero estar nesse meio, eu quero me diferenciar. Então, tanto que o luxo silencioso hoje, só quem sabe, né? Hoje é Isso muito eu comum a reparo. gente ver brechó de artigos de luxo hoje também. Isso é super comum. Sim, mas isso da moda silenciosa é interessante porque eu vi um estudo também, inclusive da Daniela Kleinman, futurista, Sim, que veio sim. aqui, falando sobre essa moda silenciosa que está sendo muito vista nas academias. Ah, Então, eu as roupas vi de isso. ginástica, porque hoje em Verdade. dia o chique é ser Sim. saudável, né? É você, não é ser magro, mas é ser malhado. Mas é você aquela ter roupa... o tempo, né? É o contexto É o do tempo. wellness, né? Então, Isso, é o o tempo, wellness. é o dinheiro para você comprar os seus suplementos, o seu super coffee, é você tomar seu café da manhã demorado e sossegado, Sim. você fazer seu Exato. treino. E se você for trabalhar, você começa a trabalhar depois do meio-dia. Então, Exato. esse é o luxo hoje. E as que- roupas disso não mostram o logotipo. Não. Não. Tirando Só que- a Alo, né, ali, É. que tem, né, Como que chama aquela virou Lemon... Como que é? Lululemon. Lululemon, Isso. Mas a Alo que virou um hype, que é extremamente minimalista também. Mas é isso, as cores neutras. Então, assim, a Sim. pessoa já não tá indo mais pra academia com aquela coisa da dopamina, da alegria, do neon, não. Né? É o neutro, porque isso traz toda essa questão aí, né? De você ser silenciosa, de você estar ali na sua yoga plena, maravilhosa, depois de ter feito seu skincare. E é muito interessante, porque aí os ricos de verdade, eles afastam a maior camada da população que não consegue ter isso de maneira nem falsificada. Porque o tempo, Exato. você não Exato. compra dessa forma, né? Então, é muito interessante. Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Como essa sociedade é freak com relação a isso, né? Não, é interessante que meio freak o chique agora é você mostrar que você não é chique.
né? o chique. É não provar nada. Isso. Eu sou tão, eu sou tão rico, tão Que eu chique, não preciso. que eu não preciso provar nada pra você. isso. A minha super etiqueta incrível não precisa estar estampada aqui no Não, outdoor. Tá aqui atrás, Se escondidinha. tiver, o rico de verdade já vai até virar o olho e falar... Exato. Exato. Porque comprou na 25, né? Essas talvez até estampas não todas, tenha né? comprado, né? Vocês viram, gente, todo o movimento da Lacoste também? Não, Né? o quê? A Lacoste, ela caiu nas graças do pessoal do funk. Ah, meu Deus. Ela não lutou contra isso, tá? Inclusive, ela fez uma coleção, né? Algumas coleções em determinadas lojas estavam disponíveis, em lojas onde esse pessoal comprava mais, com jacaré maior, para aparecer mais. Porque era isso que o público queria. Então, a Lacoste ouviu o Incentivou. público. Gente, Por que, verdade. gente? Um bendito de um jacaré. Um E agora o dinossauro. jacaré não é mais o jacarezinho. Não é aquela coisa de Tá o jacarezão. Então, é verdade, tá enorme. Eu falei, o jacaré cresceu. Por quê? Por conta disso. Gente, Porque a Lacoste, olha que por interessante. muitos anos, Super a Lacoste discreto. foi super discreta, era do golfe. Era do golfe, Muito né? discreto. Tênis, Dos golfe, hic, né? né? Do tênis. Inclusive, o jacarezinho ali, às vezes, até Bem da cor discreto. da blusa. Só que aí, o que aconteceu? Virou uma marca aspiracional. Gente, Uhum. O pessoal ganhou dinheiro. Claro. Né? Ganhou dinheiro com o tigrinho, ganhou dinheiro com... Ganhou dinheiro com Ai, o jacaré. O ranço do tigrinho. Ganhou dinheiro com o jacaré. tigrinho e comprou o jacaré. E foi. É isso, né? Então é muito interessante quando a gente pensa assim nesse movimento de como a moda também ela é para as pessoas um sinônimo de eu cheguei lá e me aceite. Eu consegui. De novo, É, de porque as pertencimento pessoas acham mesmo. que comprar nessas lojas do JK faz com que elas tenham alta costura. Gente, isso não é alta costura, não, tá? São lojas caras vendendo para pobre, tá? Alta costura não tá ali, tá? Só para deixar claro. Eu acho que Só pra a deixar Dedê bem vai claro, concordar, né? acho que a Dedê vai concordar alta comigo. Costura. Né? Você tá comprando ali, quando você marca. quando você compra uma Chanel, quando você compra uma Hermès, você tá comprando o legado de uma marca. uma marca. Você não tá comprando necessariamente aquele acabamento, Claro. aquela coisa assim, impecável. Do crocodilo do Nilo. É muito Não. louco isso, assim. Você pode estar... Tanto que a gente viu recentemente vários escândalos, né? Envolvendo essas marcas. Nossa, italiano feito à mão, chinesada colocou a boca na... Exato, não é mais trombone, made in China, foi. é created in China, Sim, né? exatamente. Então, assim, eu acho que é aquela coisa... eu compro a marca por conta da qualidade. Não. Ela não... Se você comprar uma marca brasileira que use um couro bom, que seja feita à mão, ela vai ter a mesma durabilidade, ou até maior, Uhum. de peças aí de marcas de luxo. Né? Então, não é por isso. É mais pelo legado. Então, por exemplo, eu gosto de marcas, mas eu gosto pela história da marca, por quem foi, né? A marca se perdurou. Então, ela traz pra gente aí uma sensação diferente, né? Agora, você comprar somente para o pertencer, eu já fui essa pessoa e eu vou falar a sensação que isso traz. Essa sensação de estou pertencendo, ela dura no momento que você passou seu cartão de crédito. Nossa, eu falo isso E você abriu a caixa e você Aham. pegou. Quando você pega, É um produto. O que eu faço com isso, né? fala assim, passou. É. Mas eu queria tanto. Mas eu achei que isso realmente ia me fazer diferente, ia mudar minha vida. E eu falo isso muito para as minhas alunas, porque muitas delas acham que você precisa ter roupas de grife para serem consultoras de imagem de sucesso. Eu falo, gente, o processo é o contrário. Né? Então, primeiro você tem ali as suas roupas, você aprende a ter uma imagem alinhada de acordo com seus objetivos, elegante com o que você tem. Aí você vai prosperar. E se você quiser, você compra os seus objetos de grife. Não o contrário. Por quê? Porque esse mercado da internet fala que primeiro você precisa ter para depois você ser. E eu falo para elas, gente, a Chanel não mudou minha vida. A minha vida mudou, por isso que eu comprei uma Chanel que eu queria. Mas não foi a Chanel que mudou a minha vida. Eu mudei a minha vida e depois eu falei, quero comprar uma Chanel. Quero, pronto, fui lá e comprei. Mas esse é o processo. Só que as pessoas acham que é isso que vai ali realmente dar a carteirada, aquilo que vai te fazer chegar. Só que por um tempo eu acho que essa estratégia até funcionou. Hoje, não mais. É interessante isso porque
tá acontecendo um fenômeno agora em relação a esses influencers, né? Que eles estão fazendo o efeito contrário, eles estão voltando para o CLT. Então, os influencers estão vendo que não é tão simples assim. Eles vendem curso de como fazer curso para ser milionário, só que eles fazem um vídeo que eles alugaram um carro. É isso aí. Você fala, nossa, se ele consegue, eu também consigo. Daí eles vão vendendo curso, mas tá assim... É o venda... ganhe dinheiro dormindo. Né? Ontem eu estava dando aula para as minhas alunas, o desejo da grande maioria delas, essas que já estão nessa mentoria mais avançada, que já trabalham, mas agora querem criar um produto escalável e tal. Eu quero um produto que se venda sozinho. Eu falei, desculpa, não vou poder te ajudar. Porque nenhum produto se vende sozinho. Né? Essa coisa de que lança um produto aí, você está perdendo dinheiro e você não está fazendo seus 6 em 7, mas existe uma estratégia, existe uma maneira de você fazer isso de maneira fácil, é a maior mentira da nossa atualidade. Isso tem frustrado as pessoas, isso tem deixando as pessoas com burnout, porque não é fácil. Eu sei porque em 2020 eu decidi ir para o mercado digital, né? Porque eu estava fazendo bem a minha transição de carreira e eu não conseguia atender clientes. Desculpa te cortar, mas eu acho que vale a pena a gente entrar no nosso quadro, porque eu tô bem curiosa com a história da Dedê. Sim. Psicotretas! Então, em 2020, eu entrei nesse mercado digital e eu comecei a vender lá. Desde então, né, na internet, os meus produtos. Cara, é fruto de trabalho, de posicionamento e de autenticidade. Não é, e muito trabalho. Então, não é tão fácil quanto pregam. E, infelizmente, foi isso que você falou. Tá tendo esse movimento de pessoas frustradas que estão voltando pro CLT porque viram que não era tão fácil assim. E não é um trabalho como outro qualquer. É muito trabalhoso. Gente, é muito. Eu trabalho muito mais hoje do que eu trabalhava na CLT. Ganho mais? Ganho. Mas trabalha muito mais. E não é dormindo, né? Gente, não dormindo. Muitas vezes é não dormindo. Psicotretas, né? Vamos falar de treta? Vamos falar de treta? Vamos falar de treta que temos psicólogas envolvidas. E olha, eu falo, gente, agora é assim, né? Eu era a pessoa que achava que uma questão emocional era coisa de gente louca. Então, eu jamais ia procurar uma psicóloga para me ajudar, porque isso era coisa pra gente louca. Era assim que eu pensava. Pausa. Eu tava grávida da Luísa, hoje minha filha tem 10 anos, e eu entrei na sala da minha diretora, que na época tinha assumido aí fazia uns 6 meses, tinha tido um corte na empresa, ela assumiu, então a minha diretora atual tinha sido mandada embora, eu fiquei, meio que mudei de área, eu cuidava de uma parte do marketing, me colocaram para fazer outra coisa. E aí eu entro na sala do feedback do último ano, do final de ano, que falou, o feedback, né? Feedback, para saber se você ganha o bônus ou não, saber como é que você foi, né? Eu fui ali meio apreensiva, mas meio animada, porque eu tinha trabalhado bastante e tal. E a minha diretora olhou pra minha cara e falou assim, ela falou, Andressa, você foi uma grata surpresa para mim. Aí eu fiquei assim. Falou, porque pela forma com que você se vestia, eu achava que você era uma pessoa fútil. Eu só não mandei você embora na época porque você estava grávida. E ela continuou. E olha, eu tô muito feliz com o seu desempenho. Nossa você senhora. foi exceed, tal. Vocês acham que eu consegui Ela prestar não viu atenção? nada. Como é que você ficou nessa hora? Não, você não viu nada que ela falou depois. Revoltadíssima. Claro. P da vida. Revoltadíssima. Eu olhei e falei, gente, eu não tô acreditando. O que essa mulher acha que ela tem o direito de chegar, de falar que ela quase não me mandou embora porque eu tava grávida, porque a minha aparência, ela achava que eu era uma pessoa fútil, mas que direito ela tem de me julgar pela minha aparência, né? E me falar isso. Que machista, Nossa, né? acabou da parte com a dela. autoestima Também. da pessoa. Eu Muito. fiquei super chocada e por muito tempo ela foi a vilã da minha história, né? Por muito tempo. Vocês vão entender que eu fui chegar. Bom, beleza. Fui sair, depois de uns 3 meses, saí de licença maternidade, mas aquilo ficou preso dentro de mim. Ali, naquela época, as roupas não serviam muito, eu usava o que servia, né? Ali, grávida, né? Claro. Não tem muito como você... Já tinha descido do salto, Ai, já filha, não tava já mais glamurosa. Quando tava de legging, eu era meio andava Dani, ali. meio no glam. Sempre gostei de moda, sempre fui criativa, trabalhava no marketing e tal.
E aí, gente, foi muito interessante, assim, porque quando eu voltei para trabalhar, eu falei, peraí, vida nova. Voltei da licença. Falei, se eu quase fui mandada embora antes pela forma com que eu me vesti, eu preciso de uma estratégia. Qual é a minha estratégia? Eu vou me vestir como ela se veste, como todas as outras aqui se vestem na empresa. O que elas usavam? Sapatilha de biquinho redondo, calça preta, Capodarte. capodarte. Um capodarte ou uma alfaiataria. Vocês lembram da calça preta hidrogênio? Vocês lembram dessa época? Tinha aquelas calças pretas, aquela marca hidrogênio, que todo mundo queria aquela Lembro. calça, que era meio confortável. Meu Deus. Todo mundo usava aquilo Tá. lá. Ah. E camisa da Dudalina. Ah, sim. Era o uniforme. Era um uniforme. Pra quem era bem vestida. Sim. Porque tinha umas Sim, outras que tinham verdade. preguiça e usavam só a polo e a camiseta da empresa e não penteavam o cabelo e iam daquele jeito. Eu falei, beleza, então é assim que eu vou me vestir. E mudei completamente o meu estilo. Escureci, cortei o cabelo, fiz um negócio assim, né? Baixei minha bola Que completamente. você era loira. É. Nessa época eu Nessa era época. loira. Aí, baixei minha bola completamente e aí fui trabalhando. Aí um dia, estou eu lá respondendo um e-mail. Leio algo que hoje eu falo, gente, nem era tanto. Tipo, era uma menina que trabalhava comigo, que Tá. achava que era minha chefe, mas isso acontece, né? Mas nem era pra eu ter o chilique que eu tive. Aí eu saí da minha mesa, fui pra uma sala de reunião, fechei a porta, a cortininha, liguei pro meu marido, eu falei, amor, eu não aguento mais esse lugar, eu tô muito nervosa. Comecei a chorar, sem parar. Falei, deixa eu ir pro banheiro, porque ninguém pode me ver chorar, né? Corri pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu comecei a sentir paralisar os meus músculos. Começou a formigar Dá minha um mão, formigamento. começou a formigar meu Ansiedade. rosto. E aí eu comecei a ficar com a mão assim, ó. Tá. Nossa. E hoje eu falo assim, parece que eu tinha o piripaque do Chaves. Isso. Porque eu paralisei. Só deu tempo de ligar pra minha amiga, eu tô passando mal, vem me ajudar. Descemos pra enfermaria, eu saí de ambulância. Ali. Fui pro Burnout. hospital, burnout Sim. total. Fui pro hospital, falei, gente, na minha mente, eu só chorava ali, pensando, como é que eu cheguei até aqui? Né? Mas não conseguia direito chegar Ter uma nessa... clareza Ter do que uma tava- clareza. A chefe que falou aquilo pra mim na época estava lá na ambulância junto comigo. E foi. Aí, lá no hospital, a médica falou assim, nossa, você já acordou, porque o que eu te dei era pra você dormir até amanhã. Eu não acredito que você já acordou. Não pegou. Fui procurar uma neuro, porque eu achava que uhum. problema Que era era algo- emocional, era sim, coisa de gente louca. E eu não óbvio. era gente louca. Imagina. Né? Imagina. Eu falei, não, eu tive um AVC. Foi, porque afinal de contas... hein? Ah, Mas Afinal de ela contas, teve sintoma físico, foi, então é com natural certeza. pensar. Eu pensei isso, não? eu falei, nossa, eu tive um AVC, alguma coisa tem no meu cérebro, uma dor de cabeça. Aí, fui procurar, né, ali, a neuro, e ela falou, não, isso que aconteceu pra você. Ela falou assim, você ficou numa situação de extremo estresse, o seu corpo enviou cálcio pro seu sangue e te paralisou pra não acontecer coisa pior. Ela falou, só que isso não pode ficar acontecendo. Vai procurar uma psicóloga, vai se tratar. E nessa hora, seu mundo caiu. Fez a Maísa, meu mundo Né? caiu. Mas meu mundo, eu falei, gente. Falei, pronto, o meu maior medo acontecer. Me tornei a pessoa louca. Eu sou a louca do rolê, vou ter que buscar. Eu vou ter que me tratar. E aí, eu falo que tem anjos que Deus coloca na nossa vida, e essa psicóloga foi um anjo, assim como vocês são anjos na vida de tantas pessoas, né? Ela falou pra mim, ela falou, Andressa, me conta uma coisa, na segunda sessão. Me conta uma coisa, o que você gosta de fazer? Aí eu falei, gosto de sair com meu marido, ficar com a minha filha também, né? É isso aí, minha vida é essa, né? Ela falou, não, eu vou perguntar de novo, o que você gosta de fazer? Eu olhei pra cara dela, silêncio absoluto. Falei, não sei. Não sei. Ela falou, então, lição de casa. Descubra o que você gosta de fazer. Fui pra casa, gente, transtornada. Meu Deus. Transtornada. Eu falei, gente, Quem eu sou? onde que eu me perdi? Quem eu sou se eu não sei o que eu gosto? Eu não sei responder pra pessoa. Tipo, Nossa, você isso é super pergunta comum. pro seu filho Uhum. de 2 anos que ele gosta de fazer, ele vai falar pra você. Sem dúvida. Você pergunta Claro, pra- com certeza. Pra sua, de 6, você gosta de... Na hora. Como que a gente não sabe? E aí eu falei, não, gente. E eu sempre gostei, eu sempre fui a do curso, né? Vou fazer um curso. Eu não sei se vou fazer o curso de culinária, eu não sei se eu vou fazer o curso de fotografia, algum curso eu vou fazer. Entrei no site da Belas Artes, vi lá, consultoria de imagem e estilo. Eu falei, gente, é moda. Eu falei, eu gosto de moda. Eu gosto. Né? E sempre gostei de comprar, como nós gostamos de comprar. Né? Não necessariamente sabemos, mas gostamos. Você gostava. É. Você acha que essa decisão teve uma gotinha do que você ouviu da sua chefe? Talvez Um tenha desejo ficado no inconsciente. meu inconsciente. Talvez sim. Possível, né? Talvez sim.
Porque eu não sabia direito como funcionava a consultoria de imagem. Acho que Eu achava que era maioria sobre moda. Uhum. Falei, vou lá, vou fazer um network, vou conhecer mulheres diferentes, né? Vou fazer amigas novas. Porque eu também nem amiga mais próxima eu tinha. Porque a gente sabe, né? A maternidade e a correria do dia a dia, né? Muda tudo. E aí, gente, quando eu sentei no primeiro dia naquela sala de aula, eu falei, gente, isso aqui não é sobre moda, não. Isso aqui é outro bicho. Isso aqui é sobre identidade, é sobre comportamento, é como que você usa a sua imagem para você chegar onde você quer chegar. Eu falei, deixa eu aplicar esse negócio em mim. Fiz o curso, peguei o diplomia lá de consultora de imagem. Não tinha intenção nenhuma de me tornar consultora, porque afinal de contas eu queria ser vice-presidente de marketing. Esse era o meu sonho de infância. Era uma outra vertical. Era uma né? outra vertical. Eu não queria fazer transição de carreira, mas eu falei, vou aplicar esse negócio em mim, porque, poxa, eu vim aqui até Vila Mariana, tantos meses me formar, deixa eu fazer, né? Aqui na BA. Já reclamaram do meu look. Já falaram do meu look. Exatamente. E esses looks que eu estou usando hoje são muito cafoninhas, sem personalidade, vamos dar um jeito nisso. E aí, o que aconteceu? Lá no curso, eu percebi que esse burnout, esse burnout foi um sintoma do que vinha me apagando. Porque eu sempre fui a pessoa criativa, aqui era uma fábrica de ideias, esse era meu apelido na empresa. Você é uma fábrica de ideias. Só que a partir do momento que eu parei de exercitar a minha criatividade, me vestir com criatividade, colocar os meus elementos na minha comunicação, eu deixei de ser essa pessoa criativa, eu virei uma pessoa processual. Uma pessoa que perdeu o brilho. É como se a panela de pressão tivesse colocado uma outra tampa não adequada a ela e aquela pressão começou a inflar sem ter aquele escopo todo, né? Exatamente. Então, eu tava com um problema de autoestima tão grande, autoconfiança, que eu trabalhava num prédio aqui, esse que a gente vê da Castelo, que é o da Azul. Sim. E ele é todo espelhado embaixo. Eu passava de cabeça baixa, porque eu não queria me olhar no Você espelho. não olhava o reflexo. Não se reconhecia. Não era você, não era você. Eu não era aquela pessoa. E eu tava agindo, os meus comportamentos estavam daquela pessoa que achavam que eu devia ser. E eu escutei coisas do tipo, você tem que ser mais serena, você tem que ter menos energia nas reuniões. Começou a se apagar. E eu fui, ó. Você foi diminuindo. Fui diminuindo. Você foi diminuindo. Eu diminuí tanto que eu não aguentei. E aí o burnout veio disso. Aí eu me liguei, eu falei, peraí, agora que eu sei as técnicas, eu posso unir a minha identidade com o objetivo que eu quero aqui, não quero? Ok. Vocês acreditam que eu criei a minha estratégia de estilo, eu fui a minha primeira cliente, eu fui promovida depois de 3 meses. Olha Eu isso. passei da burnout, da que tem problema emocional, da mimimi, da quase demitida, para uma executiva respeitada e promovida na empresa. Porque eu voltei a ser quem eu era por conta da minha vestimenta. E aí, gente, depois disso eu falei, não, eu preciso fazer isso com outras mulheres, preciso ajudar pelo menos minhas amigas E aí e você tudo mais. descobriu que isso você gostava. Nossa! A minha primeira cliente... Aí você falou pra psicóloga, eu gosto disso. É disso que eu gosto. Exatamente. E aí começou, né? Aí começou o meu planejamento de transição de carreira. Eu tive muito medo, né? Demorei quase 4 anos pra fazer isso. Mas muito Nossa, medo. bastante tempo. Ah, medrosa, Você né? foi aos pouquinhos, então. Foi gradativo. Foi bem gradativo. Se eu soubesse, tinha feito muito antes. Né? Mas foi bem, assim, eu tive muito medo de empreender. Porque, querendo ou não, você tinha uma filha, Claro. né? Existem Exato. Tinha novas toda uma âncoras, vida, né? uma E eu carreira, venho, né? exatamente, eu venho de uma família de empreendedores e eu sei que empreender não é fácil, são altos e baixos, né? Diferente de você ter o seu salarinho ali do claro. CLT. Eu tinha muito medo disso, dessa instabilidade. Só que aí chegou a hora, né? Ali a empresa, aí eu falo, gente, as coisas são muito maravilhosas, né? Em 2020, eu trabalhava numa empresa de petróleo, em 2020 teve uma crise grave no petróleo, que subiu muito o preço dos barris e tal, e a empresa que eu trabalhava anunciou 10 mil demissões no mundo. Eu falei, não, nessa eu tô. Não é o Itaú, aquelas, né? Sem querer dizer das demissões do Itaú, tá, gente? Sim. Eu falei, nesta eu estou, porque eu já tinha passado por uns 4 ou 5 cortes, o povo não me mandava embora. Eu doida pra ser mandada embora, não. E aí, eu também não queria pedir demissão, porque eu tinha lá, né, os claro, meus 8, né, 9 gente? anos ali de FGTS, e de multa Vai rescisória. jogar fora. Você não ia Vou jogar fora, Não né? ia. E aí, aconteceu, então, eu estava nesse corte, aí minha chefe, uma outra, né, também, falou assim, não tem uma notícia boa pra te dar. Eu falei, pode falar, tô esperando.
feliz, né? Falei, chegou minha hora. Aí ela falou assim, não, aí ela me deu a notícia, ai, né, a gente teve que tirar tantas pessoas da área, não conseguimos encaixar, não sei o quê. Falei, muito obrigada por tudo. Até quando que eu fico? Ela falou, nossa, mas que inteligência emocional que você tem. Nossa, Eu falei, não, é maravilhoso. resposta de oração, você não tá entendendo. Eu já tava preparada pra isso. Falei, é resposta de oração e já faz uns 4 anos que eu Você tô não esperando. sabe há quanto tempo Esse é que o eu dia tô mais esperando. feliz da minha vida. Isso. E as pessoas não se conformam, assim. Tipo, nossa, você vai largar o seu cargo numa multinacional pra carregar a sacola dos outros no shopping? Vou. Vai mexer no armário dos outros? Vou. Vou sim, né? E é muito interessante, porque hoje eu tenho contato com algumas pessoas lá da empresa. Eu sou o case de sucesso da pessoa que empreende. E foram as pessoas que mais criticavam. Então, você é blogueirinha. Agora virou blogueirinha. Ai, tem certeza que você vai fazer isso? Achando que a profissão de consultora de imagem é uma profissão menor do que a profissão de um executivo, né? E hoje eu vejo, assim, que a transformação na vida das mulheres, dos homens, assim, que a imagem pode trazer é tão grande. Que é um trabalho tão nobre como qualquer outro. E é gratificante Muito demais você ver a vida das gratificante. pessoas mudando, São melhorando. vidas, né? Vidas, não é dinheiro. Você não É tá fazendo isso. alguém ficar rico. Você E essa tá... era uma pergunta. O que você percebe depois de toda essa história, né? Assim, o quão gratificante, o que você percebe desse seu trabalho? O que você tira de lição disso? Que você fala, gente, tá realizada, tá feliz, é o que você gosta? Pra mim, nossa! Gente, eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso, assim, e eu acho que tudo, e é muito legal, né, você analisar a sua história e encontrar os pontos de conexão. Eu vim sendo preparada pra fazer o que eu faço hoje. Por quê? É muito interessante. Por um momento, assim, né, por uma coincidência, que não existem coincidências, eu acho que as coisas, elas acontecem da forma que elas têm que acontecer. 2 mulheres, em menos de 15 dias, me pediram para ensinar o que eu fazia para elas. Ou seja, eu não tinha intenção também de ser professora de consultoras, mas essas 2 apareceram no intervalo de menos de 15 dias, eu precisei dar atenção. E o que eu vejo é isso, né? São 2 pontos. Então, o primeiro é, você vê mulheres resgatando a sua independência, resgatando a sua identidade e, por fim, poder trabalhar com algo. Ter um trabalho sério, ter uma empresa fazendo algo que elas gostam. Aquilo que elas são boas fazendo. Porque eu acho que a nossa vida inteira, né? Ai, faz alguma coisa que dá dinheiro. Faz alguma coisa aí, né? Você não é muito boa nisso aí. Você tem que desenvolver esse ponto aqui. Porque você tem... Cara, desenvolve aquilo que você já é bom. O talento que você já tem. Né? Então, eu percebo isso, eu percebo que o marketing sempre esteve no meu sangue e hoje eu só sou quem eu sou e eu posso ajudar essas mulheres, essas empreendedoras que empreendem na área da moda, tanto as lojistas quanto as consultoras de imagem, né? Porque é bem mais amplo esse mercado. Eu posso ajudá-las a desenvolver até as estratégias de marketing para elas poderem alavancar suas carreiras. Então, toda essa minha história de mais de 15 anos no marketing só me trouxe isso. Não. Mais de 15 anos, vamos colocar muito mais nisso, porque eu lembro muito bem de Andressa na nossa adolescência. Você é extremamente comunicativa, extremamente gentil, você brincava com todo mundo, você sempre foi muito... A comunicadora ali, né? Então, acho que essa veia, né, de marketing, de comunicação, realmente de comunicar, Você sempre foi. é você, a essência, né, Dê? Exatamente. E o que eu faço é isso. Eu acho que para mim, por isso que foi tão natural trabalhar com internet para colocar minha voz, levar isso para mais pessoas, poder ajudar mais gente, né? Porque é um talento que estava dentro de mim. Né? E não é uma coisa assim que a gente não pode ali desenvolver também se a gente tem vontade. Eu falo assim, hoje eu olho os meus vídeos e eu falo, nossa, gente, né? Eu gravo um vídeo hoje, eu falo, tá ótimo. Semana que vem eu vou olhar e falo, nossa, posso melhorar aqui. E o legal é isso, né? Porque a cada dia você pode evoluir, mas o que eu vejo é ter um objetivo e um foco único nas pessoas. Né? Então, às vezes parece muito romântico falar assim, não, eu tô aqui, meu objetivo é trabalhar com pessoas, porque teve um momento da minha vida e totalmente sucumbida por esse mercado marketing digital, de você faturar milhões em uma semana, tal, que eu quis ser essa pessoa, contratei uma agência, e eu só estava trabalhando por dinheiro.
porque eu queria acelerar o meu processo. Né? Eu estava trabalhando direto ali com um curso mais massificado, para um público mais abrangente, que não eram as consultoras. Cara, não deu certo. Por que não deu certo? Porque não era ali que Não estava era meu você, propósito, não era não era eu gravava os anúncios ali, eu Sim, falava, sim. gente, vai logo, vamos terminar logo isso aqui. Hoje não, né? Hoje eu curto o processo, eu sei que eu tô lidando com vidas, eu honro ali a minha aluna que juntou dinheiro para comprar meu curso, que o marido dela manda mensagem para mim, que me agradece, porque a gente mudou, né? O conhecimento mudou a realidade da família. Isso é algo assim indescritível. E eu acho que qualquer coisa que a gente for trabalhar, que a gente vai trabalhar com amor, independente do que seja, sabe? Que você curte, vai dar certo. Você vai ganhar dinheiro também. Que é o que a gente fala para bem. todos os nossos Exato. convidados. Eu acho importante te falar também, Dê, que a gente faz muita questão de somente convidar pessoas que o trabalho faz sentido com o nosso trabalho. Sim. Que a gente admira, que são pessoas preocupadas com pessoas, que trabalham com amor, que sejam pessoas muito éticas, porque a gente fala, quem nós vamos convidar, né? Tem muitas pessoas por aí que a gente olha, um super empresário ganha rios de dinheiro, mas a gente sabe a história da pessoa, eu não quero isso, não quero isso. Não tem uma conexão, Então, né, de valores, nenhuma. de alinhamento, Então, né? a gente só quer convidados que realmente façam sentido para nós. São pessoas que que legal. são Sinto honrada. que trabalham com muito amor, que respeitam o ser humano. Eu acho que isso é o Com essencial, certeza, né, até Dê? mesmo porque isso aqui pra gente também é um projeto novo De com amor. muito amor. Então, É não tem... muito amor. A gente não teve nenhuma meta inicial com objetivo X e falou, não, isso aqui surgiu de muito amor, de muita parceria, de muita humanidade. Então não faria sentido a gente transformar isso em outra coisa. Exato. E que também a gente está aprendendo todos os dias. Isso aqui é novo pra gente também, gente, sair da zona de conforto, Exatamente. arriscar, você começar algo Que novo. legal, né? Você não precisa nascer e morrer fazendo a mesma coisa. Ah, fiz uma faculdade, eu tenho que ficar nisso a vida inteira. Não. Ah, vocês viram um Não. exemplo aí, né, gente? Exato, olha que aqui. A interessante. gente falou muitas vezes disso, olha aqui a Dê falando, e é a mesma coisa. Você pode descobrir o que você gosta. E é muito bom, né? Independentemente, com Exato, certeza. E exato, fazer é com amor gratificante. é uma delícia, é isso. E não deixa de ser trabalho. Eu acho Claro que não que deixa não. de ser o trabalho, você ter o seu comprometimento, você cansa, mas eu falo que o fardo é mais leve. O fardo é leve, então ele pode ser grande, mas ele é leve. Aquela frase, né? Quem trabalha com amor não trabalha. Eu discordo. Trabalha sim. Trabalha sim, A gente é tem um trabalho. muita Com responsabilidade, muito a gente leva amor, muito com a outra sério. carga, mas é um trabalho, sim. Não existe isso. Quem trabalha com amor não sabe o que é trabalho. Não. É trabalho. É trabalho, sim. trabalho é muito trabalho. a Mas é sério. uma outra gratificação, né? É. Então, descer. Eu vou maravilhoso. aproveitar, né, a presença sim, aqui. Sim. Você poderia dar alguma dica para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Claro. Tem muitas coisas que a gente pode falar, né? Mas a dica principal é fazer uma análise. É difícil a gente se autoanalisar, né? Como é difícil. Mas eu quero convidar todo mundo que está aqui hoje olhar para a sua imagem no espelho. Assim, realmente, né, tentar tirar suas vendas, tirar ali todos os vieses que você pode ter e olhar para entender se você se reconhece em cada detalhe da sua imagem. E fazer essa reflexão, sabe? Essa imagem, ela tá me aproximando ou ela tá me distanciando de quem eu sou? Essa imagem, ela me aproxima ou ela me distancia dos meus objetivos de vida? Vale a pena, porque imagem é sobre sensação. Mesmo que você não tenha conhecimento técnico sobre isso, qual é a sensação que você tem ao se olhar no espelho? Ela é boa? Ela é ruim? E se quiser dar o próximo passo, aqui, ó, no Elegantize-se tem. Ele é um passo muito simples, assim, de você falar, nossa, realmente, a minha imagem, eu não tô contente com ela. Você talvez não saiba o porquê. Porque às vezes precisa de algum ajuste que às vezes é simples, é um ajuste de cor. Às vezes, simplesmente, a cartela de cores que você está usando, se você usa muito preto, você usa muito azul marinho, você usa muitas cores sóbrias porque você acha chique. Mas será que essas são as cores que comunicam, que combinam com a sua essência, com a sua identidade?
Esse é o meu. Maravilhosa. Essa é a minha dica Maravilhoso. principal. Eu vou aproveitar. Você acha que esse azul claro eu fica acho bom em que mim? A Giovana A fica gente muito precisa bem. fazer o teste de eu colorante acho facial de que vocês. a Giovana fica muito bem de verde. Ah, é verdade. Você falou. Amiga, todo Verde. mundo fica bem de É, verde. Sabe por verde. quê? Por quê? Porque Ó, o verde, ele é uma mistura do azul com amarelo. Então, ele mistura cores quentes com cores frias. Então, tem muitos tons de verdes que eles são mais neutrinhos. Então, eles valorizam. ai, gente, as valoriza. mulheres. Eu vou sair pro shopping Mas eu, agora. mas eu acho que a teste. Giovana tá ótima de azul, porque ela tá com cabelo claro. Isso. Você acha blusa que claro, cabelo funcionou o azul claro. claro? Tá funcionando Tá claro. funcionando tá. bem. Tem uma harmonia interessante Tem, aí. eu e Roberto Carlos, a gente... ó. Exato, tá tipo o Roberto Tô Carlos. igualzinha. E a Dani usou aí uma combinação de cores complementares do rosa e do verde magnífica. Rosa e verde. É Elphaba e Glinda. É Elphaba e Glinda. Exato. Você é minha Glinda. Muito Ai, Bom, gente, Dê. maravilhosas. A gente Obrigada. usava roupa tie-dye, gente. Gente, tá? tie-dye de cintura A baixa. gente usava e- roupa a gente- tie-dye. Além do bolero. antigamente. Além do meu bolero. bolero roxo. Mas, gente, meu bolero era tão legal. Mas a eu gente não era usei. legal, vai. A gente era muito legal. A gente era muito legal. Gente, a gente era jovem. A gente era legal. A gente era bem legal. Dê, Muito muito obrigada, obrigada. gente. Antes de dar tchau, olha, gente. Sim, a gente vai Toca deixar. aqui, gente, esse livro da Dedê. Tá muito legal mesmo. Tá na Amazon, Tá tá? na Disponível Amazon. na Amazon. Em Muito algumas bem. livrarias aí no nosso país também. Muito legal mesmo. E percebi que você usou aqui cores também, o roxo com o amarelo, Sim, né? As pra trazer complementares destaque. ali. Exato. Muito bem. Muito bem. Dre, muito obrigada. Ai, eu que agradeço. muito amei mesmo. estar A aqui gente com amou A gente, vocês. papo. eu tava com saudade de você. É, também. a gente amou. A gente falou isso. Ai, Maravilhoso. Obrigada mesmo. bom. Obrigada. Muito Eu bom. que É muito bom te agradeço, rever também. Você Igualmente. tá maravilhosa. Vocês também, gente. Aliás, aqui nessa mesa, olha, estamos como vinho, hein? Nossa, só melhoramos. Só né? Ai, que bom, né, melhoramos. gente? Porque A gente você- quer assim. eu não vou nem Porque colocar uma foto da a gente gente no não passado. vai pegar foto. Não. Sem antes, sem antes. Deixa só o depois Deixa pra só aqui, vocês. ó, Só tá depois, tudo tá bem, ótimo tá assim. tudo Né? ótimo. Pessoal, obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês tenham Curtam. gostado. Eu amei. Deixem, né? Eu, com certeza. Eu adorei. Curtam, se inscrevam Se no inscrevam. canal, compartilhem, deixem recados, sejam empáticos nos Você tá recados. parecendo uma Obrigada. freira falando. Né? E esse tom de voz, assim, Não essa é, oratória, gente, Essa não. colocação. Essa boa, né? colocação. Professora também, né, meu bem? É, prof, né? Beijo, gente. Beijo, Tchau, tchau. Até obrigada. a próxima.